Será que é possível acertar as questões de humanas sem saber de todo o conteúdo? Me chamo Calado, eu sou formado em Geografia pela Universidade de Pernambuco, criador de técnicas e estratégias e fera em acertar as questões por habilidades e competência. Antes a gente ir para a prática, para a aplicabilidade, vamos primeiro entender o que é a prova do Enem, como é essa prova do Enem. A prova do primeiro dia, ela conta com 3 provas. Ela tem a prova de linguagens de ciências humanas e mais uma redação. Não, você não entendeu. São 90 funks questões. Você tem a prova de linguagem, onde você vai ler textos de literatura, de linguagens, gramática, artes e educação física, por aí vai. Você também tem a prova de ciências humanas, com textos enormes também. E além disso, você vai ter que produzir um próprio texto dissertativo argumentativo, que é chamado carinhosamente de redação. E eu não vou falar isso aqui para você, que é desleal, porque existe uma galera por trás, professores, coordenadores, especialistas que já testaram tudo isso e elaboraram a prova do Enem com base em várias realidades afora no Brasil. Então, não é leal nessa altura do campeonato, em pleno 2024, depois de tantas edições do Enem, a gente ainda ouvir coisas do tipo: o Enem é uma prova desleal, o Enem é só interpretativo, você precisa decorar, o Enem é decoreba. Isso são pessoas que não levam a sério a prova Enem e que não estudam a matriz de referências, que não estudam habilidades e competência, porque o Enem sim é uma prova muito séria. A prova do Enem é a segunda maior prova do mundo, ela só perde para a China. Perdemos só para a China, então ela é uma prova sim muito séria e ela vale muito. O que não vale é você continuar seus estudos ouvindo baboseira por aí, dizendo que o Enem é uma prova desleal e que ele não vale, que é interpretativo e que tudo é interpretação ou que tudo é decoreba. Não. O que você precisa de fato é entender as habilidades e competência e conseguir encontrar os padrões que aparecem nas questões da prova do Enem. Eu sou elaborador de questões de vestibulares, eu não posso dizer qual vestibular, região, lugar, enfim, porque senão é quebra de sigilo, e de fato eu não posso fazer isso, tá? Mas eu sou elaborador de questões e o que a gente recebe, na verdade, são os padrões para elaborar as questões. E esses padrões são as habilidades e competência. A gente precisa elaborar cada questão com base nas habilidades e não o conteúdo. A gente aqui cria o próprio conteúdo em cima das habilidades e competência. Foi a partir disso, a partir de experiências de mais de 8 anos como professor, mais de 10 anos como aluno fazendo a prova do Enem, que eu consegui entender as habilidades e competências e quebrar os padrões nas questões. Na prova do Enem, eu consegui revelar esses padrões que aparecem em cada questão. E foi ali em 2022, fazendo a prova mesmo para valer, depois de anos e anos que eu venho fazendo a prova, né? Eu sou vestibulando desde 2012, 13. E 2022, quando eu sentei para fazer a prova, para realmente testar o meu método, para olhar novamente para a prova do Enem, eu consegui quebrar esses padrões e comecei a entender que o Enem ele busca sempre um tipo de questões em ciências humanas, sempre para resolver um problema, sempre te trazendo situações adversas, atípicas muitas das vezes à realidade. Esse é só mais um tipo dos mais de 13 tipos de questões que eu tenho catalogado e que eu ensino passo a passo dentro do método DC. Aqui nesse vídeo eu separei os 3 tipos de questões que aparecem no Enem, que apareceram em 2022 na mesma prova, 3 tipos de padrões diferentes, mas que a resolução é a mesma, responder pelas habilidades e competências. Então, como exemplo, eu trouxe aqui 3 questões para vocês da prova de 2022, tá? Para ganhar tempo, para não sair de prova em prova, eu separei essa mesma prova para vocês. Eu separei aqui a primeira questão 48. A gente pode ver várias questões ou todas as questões de ciências humanas, mas de verdade aqui não daria tempo, porque esse trabalho de revisão da prova, de mostrar para os alunos como a gente quebra os padrões em cada questão da prova, eu sempre deixo disponível dentro da plataforma do Método DC. Mas aqui eu vou mostrar para vocês os padrões que aparecem, tá? Na questão 48, a gente tem um texto base que é de Carolina Maria de Jesus. Quem é meu aluno já sabe que eu sou completamente apaixonado por esse livro, que é Quarto de Despejo, de Carolina.
Eu estava pagando o sapateiro e conversando com um preto que estava lendo um jornal. Ele estava revoltado com um guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. Nossa, questão aqui de preconceito racial total, né? O guarda civil é branco e há certos brancos que transformam preto em bode expiatório. Quem sabe esse guarda civil ignora que já foi extinta a escravidão e ainda estamos no regime da chibata. Um belo de um texto escrito em quarto de despejo, um livro pequenininho, um diário mesmo de Carolina Maria de Jesus. Acho que tem 100 páginas ao total e você pode ler assim numa sentada. Deliciosa. Então vamos lá. A base do texto está aqui. Agora a gente vai para o comando, que é o enunciado, tá? O texto que guarda a grafia original da autora expõe uma característica da sociedade brasileira que é o... Gente, de cara, eu já até falei lá em cima, quando a gente pega aqui, ó, ele estava revoltado com o guarda civil que espancou um preto e amarrou numa árvore. E ela vai falar que o branco, né, o guarda civil branco já esqueceu que a gente não vive mais em uma sociedade escravocrata. Então, gente, aqui, de fato, só tem uma questão, uma palavra que direciona para a situação exposta no texto. Calado, essa é uma questão padrão? Sim. É um problema? É um problema, e além do problema, ela vem sendo apresentada em uma situação que não é atípica, tão atípica hoje presente, mas que existe ainda, a gente não pode safar disso, né? A gente já viu vários processos atuais aí de racismo, mas ela é de um tempo ali da década de 70, década de 60, 70, em que ainda era muito mais presente o racismo do que nos dias de hoje. Isso não anula que não exista, existe, mas era muito mais presente, tá? Então a questão é letra A, racismo estrutural. Veja que eu utilizo, né, o meu repertório, mas não é o repertório que eu preciso aqui, gente. Não é o conteúdo, de fato. Eu não preciso ter estudado toda a década de 70, toda a década de 60. Eu não preciso sequer nem ter lido o livro de Carolina Maria de Jesus. Só pela situação que apresenta aqui, eu já sei que a situação explícita no texto é um racismo que é estrutural, tá? Se a gente for para a questão 49, a gente vê que a questão 49, ela tem uma estrutura de imagem, né? Que é um pouquinho muito típica, assim, de questões do Enem, e geralmente quando aparecem imagens em ciências humanas, muitas das vezes, a grande maioria, essas questões são da área de geografia. E aqui a gente tem uma típica questão de geografia física. Ainda existe essa divisão, eu não gosto de fazer essa divisão, mas é só para elucidar melhor para que você consiga entender, tá? A gente tem um caminho aqui feito de umas imagens, colocando aqui uma situação onde a primeira só tem a vegetação, a segunda ela me aparece aqui sem a vegetação, com a presença de uma casa, ou seja, uma construção do homem aqui, né? Depois a gente tem nenhuma vegetação, só as casinhas, e depois a gente vai ter uma cidade completa aí, né? Prédios, edifícios, enfim, construções na vertical, né? Que vai provocar a verticalização do solo, do que a gente chama esse problema aqui, tá? Se a gente observar, em todas as imagens, a gente está apresentando evapotranspiração e o escoamento superficial. Gente, se eu estou falando que algo é superficial, né? Então é aquele escoamento ali na superfície, né? Aqui em cima, superficial, né? Não é tão interno, tá? Depois ele mostra a infiltração subsuperficial, então já é algo mais interno. Depois a gente vai mostrando que esses dados, né, ao invés de diminuírem, eles vão aumentando, o escoamento superficial vai aumentando cada vez mais, que a gente vai retirando a vegetação e vai colocando as construções humanas. Gente, isso daqui, se eu tô com as palavras bem claras na minha frente, de evapotranspiração, que me lembra água, né? Escoamento superficial, possivelmente dessa água. Infiltração. A infiltração, gente, só pode acontecer por causa da água. Não existe infiltração por outra coisa. Entende? Até na química, sei lá, em naturezas você pode encontrar uma infiltração por qualquer outra coisa. Mas aqui em ciências humanas vai ser por água. Então, o que vai acontecer aqui nessa questão? O que é que ele vai pedir pra gente? Olha só. A intensificação da ocupação urbana demonstrada afeta de forma imediata. Gente, isso aqui é um problema.
Eu tô com um problema aqui. Ai, Calado, não, mas eu acho tão bonitinho os apartamentos, a casa. Não, filho, é um problema. Se a gente retira a vegetação, a gente sabe que isso causa um danos grandemente para a natureza, né? Para o solo, principalmente. Aqui a gente está falando basicamente da infiltração no solo. E a gente construiu casas, né? E retirou essa vegetação, vai sofrer um agravante aqui. Então, olha o que está dizendo. A intensificação da ocupação urbana, automaticamente eu tenho que lembrar que houve a retirada total da vegetação. Demonstrada, afeta de forma imediata, afetou de forma imediata, fera, o quê? O ciclo hidrológico, porque o tempo todo a gente está falando de evapotranspiração e infiltração superficial e subsuperficial, tá? Questão aqui, gente, muito mamão, muito molezinho, muito peito de véia, nada mais mole, tá? Quem pegou aqui a referência. Para a questão 51, a gente vê aqui uma questão típica de humanas com texto, né, bem elaborado. E vamos lá ver o que é que esse texto está apresentando para a gente, se a gente precisa do conteúdo ou só da habilidade. Vamos lá. Uma nova economia surgiu em escala global no último quartel do século XX. Chamamos de informacional. Global e em rede para identificar suas características fundamentais e diferenciadas e enfatizar sua interligação, ou seja, três grandes conceitos aí, né? Informacional, global e tudo em rede. É informacional porque depende basicamente de sua capacidade de gerar, processar e aplicar de forma eficiente a informação baseada em conhecimentos. É global porque seus componentes estão organizados em escala global, óbvio, né? Ela está no globo todo diretamente ou ele pode estar até mediante uma rede de conexão entre agentes econômicos. É rede, principalmente, porque é feita em uma rede global de interação entre redes empresarial. São três conceitos, gente, que é muito complementar aqui, tá? Eles se complementam. E aí tem aqui sim, ó, na referência. Castelo, a sociedade em rede, a era da informação, economia, sociedade e cultura. Gente, quando você pega um texto desse na aula do cursinho da escola, do curso do conteúdo infalível, a gente vai estudar sempre o breve século XX, aquele conteúdo super extenso do que foi a economia, do que é globalização e o que é globalização, como a globalização surgiu, a história da globalização, que é muito perfeito, é muito massa, é top estudar tudo isso, eu amo, né? Eu entendo aqui Milton Santos, David Harvey, quando vai falar mais dessa era da escala das redes, o próprio Marcelo Lopes de Souza, que é um geógrafo de mão cheia, que apropriou desses dois conceitos, escalas e redes, para falar, né, das categorias de análise geográfica. Só que eu não preciso nada disso. Eu falo para você porque eu tenho conhecimento, eu sou formado em geografia, né? Eu entendo muito bem de história. Eu sou professor de história do ensino básico, né? Já tem mais de 6, 7 anos que eu sou professor de história também, em sociologia. Eu domino ciências humanas, então eu sei disso aqui. Mas não é isso que vai me fazer responder a questão. O que vai me fazer responder a questão de fato é o próprio enunciado. E olha o que o enunciado traz para a gente. Qual mudança estrutural é resultado da forma de organização econômica descrita no texto? Gente, quando ele diz descrita no texto, eu já entendo que o texto é uma situação. Ele me mostrou uma situação. Agora ele está perguntando qual é a mudança estrutural que é resultado disso aqui, né? E se eu não lembrar de nada, ou se eu ficar muito atrapalhado, porque eu já vi muita questão, eu já respondi a prova de linguagem, eu vou pela palavra, né? Tem vídeo aqui meu, inclusive, falando da técnica das palavras direcionadoras, que é as palavras que chama, né? Que está lá no texto e ela é presente também nas alternativas. Então, se o enunciado fala da mudança estrutural, a única palavra aqui que indica mudança de algo é a desterritorialização. Porque, olha, entende? Territorialização é territorializar, é chegar, é ocupar. Desterritorialização é o contrário, é uma mudança que eu estou fazendo. Então, a única palavra que bate aqui é a desterritorialização da produção, letra E. Eu não respondi essa questão com conteúdo, eu respondi com técnica, com a habilidade, tá? Essa é uma questão muito comum, essa é uma questão muito presente, muito comum na competência de área 4, competência de área 3, onde a gente vai falar das tecnologias, das técnicas, do espaço geográfico.
e mudanças produtivas da sociedade no mundo capitalista. Então, saber dominar ciências humanas por habilidades e competência é de uma extrema inteligência e você precisa se atentar para isso aqui na hora da prova, porque o Enem, fera, é uma maratona, você já está nessa maratona do ano todo estudando para o Enem. E olha só, você às vezes se prepara com o conteúdo, fica nessa selva do Enem, do conteúdo infalível, e chega na hora do Enem, o que te provoca e o que te tira de acertar, de responder a questão, vai ser o nervosismo, vai ser a falha, o branco que vai te dar na cabeça. Então, você dominar isso aqui, habilidades, ter técnica para responder as questões, vai fazer com que você alcance nota máxima, você alcance 700. Assim como eu alcancei em 2022, 39 de 45 questões. Isso daqui faz com que você alcance e chegue lá. Então, se você quer aprender um passo a passo, simples, prático, direto ao ponto, de aprender habilidades e competências para responder a prova de humanas e alcançar 700 mais, então essa é a oportunidade de você entrar para o método DC. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo da minha lista VIP, você vai se inscrever e vai ter prioridade na nova turma. Te espero lá.